Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez com este livro maravilhoso, a Palavra de Deus. E é na Bíblia Sagrada que nós conhecemos a mensagem presente, verdadeira, maravilhosa, a respeito do santuário. O Senhor é o santuário. Então vamos lá. Hoje, o terceiro tema, o santuário edênico. Precisamos fazer uma viagem ao Jardim do Éden para saber como que começou aqui no planeta Terra a ideia, a mensagem, a experiência do santuário. Poderia você dizer santuário edênico? Pode. Primeiro santuário? Pode. Santuário terrestre? Pode. Vamos então, é o seguinte, Adão e Eva foram criados por Deus. O interessante é que eles foram criados por Deus e para Deus. Com que objetivo? Que eles fossem felizes ao viverem uma relação muito íntima com Deus, a viverem de forma bem estreita intimidade com Deus, em relacionamento físico, presencial, de amizade, mas especialmente de adoração. Diariamente, e nós sabemos quando Deus foi atrás de Adão e Eva para encontrá-los atrás de uma árvore, escondidos com medo. Ali é relatado no texto bíblico, capítulo 3, versículo 9, como diariamente, pela viração do dia, eles tinham esse encontro com Deus. Ali era o santuário natural na árvore da vida. O primeiro, não podemos esquecer, que aquele lugar era um lugar santo, sem pecado. Então aquele santuário, ele existia para ser o lugar do encontro, da adoração ao Criador. E eles indo à árvore da vida, eles estavam indo ao santuário divino. Se eles fossem à árvore do mal, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore, o lugar, o espaço para o teste de fé, eles seriam ali então encontrados, tentados, assediados, influenciados, enganados pelo inimigo de Deus. Por isso eles foram advertidos: aquele lugar não é lugar de adoração a Deus. Aquele lugar não é um santuário sagrado. É um local que pode se tornar o santuário da serpente, o santuário do inimigo de Deus. Por eles terem ido a um terreno perigoso, eles estreitaram laços com a serpente, com o inimigo de Deus, e se renderam a ele. Passaram o comando não só do planeta Terra, mas também do santuário da alma, tornando-se eles agora escravos de Satanás. Vamos ver isso na Bíblia? Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 4. Abra a Bíblia aí. Você está com a sua Bíblia? Precisa você e eu diariamente abrirmos a palavra de Deus. Então a serpente disse: o inimigo de Deus vem agora naquele espaço, naquele terreno perigoso, e fala, e prega, apresenta a mensagem mentirosa da imortalidade da alma. Então agora o santuário da alma de Adão e Eva, eles são contaminados. Por quê? Pela presença do mal. Até então, o santuário da alma era puro e santo por causa da presença única e exclusiva do Criador, de Deus. Mas agora, com a influência do mal, eles abriram a guarda, Satanás conseguiu entrar. Não vou detalhar aqui com vocês, mas eles abriram as avenidas da alma, os 5 sentidos. Incrível! Trabalhe aí, estude o texto bíblico, você vai ver como que ela olhou para o fruto, como que ela desejou o fruto e ela comeu o fruto, como que ela ouviu a voz da serpente, como que ela tocou o fruto e possivelmente, esse é o único ponto que não tem, mas possivelmente ela cheirou o fruto. E aí o que foi que aconteceu? Ela cedeu, ela se rendeu. Por isso, meu querido, minha querida, é necessário que você e eu diariamente a gente se dirija para a presença do Senhor. Faça da sua casa ou do seu trabalho
um espaço, um cantinho para que você tenha um encontro com Deus. Agora então, eles são condenados à morte. Romanos, capítulo 6, e o versículo 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte. Então eles agora estão sob a condenação. Eles estão agora condenados a morrer. E Deus vem, capítulo 3, vamos ver a Bíblia, capítulo 3 de Gênesis e o versículo 9, o texto bíblico diz assim, verso 8: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus vem para o encontro. Sempre foi um encontro de alegria, prazeroso. Agora é de apreensão, agora é de pressentimento de morte. Vamos dar uma pausa. Sabe quando você e eu pecamos e nós sentimos um peso na consciência? Nós nos sentimos como que abraçados pela morte. Que situação, que sentimento, que experiência triste é a do coração. Eu quero lhe dizer que diariamente Deus vem. O Espírito Santo vem. Sabe para quê? Para dizer que há esperança, que há perdão, se nós confessarmos e arrependermos. Bom, Deus vem agora e poderíamos chamar esse o primeiro juízo de investigação, porque Deus pergunta: olha, como que vocês perceberam isso? Quem que te fez saber isso? E aí então começa-se o processo para que eles reconheçam que eles haviam pecado e eles recebam agora de Deus então a notícia de que eles iriam morrer. O que nós encontramos agora? O santuário. Primeiro, a árvore da vida, o santuário exclusivo de adoração, de pureza, de santidade. Segundo, nós encontramos agora juízo, e o juízo é o que acontece hoje, o juízo investigativo para conosco. Naquele momento, foi o juízo de investigação para com relação a Adão e Eva. As boas novas, capítulo 3, versículo 15, Deus vem, Deus apresenta para eles que eles pecaram, Deus confirma que eles iriam morrer, mas Deus dá as boas novas. As boas novas de salvação nós encontramos na palavra de Deus. E as boas novas de salvação, elas estão no jardim, no santuário de Deus. Ao conhecermos a mensagem do santuário, nós temos então uma visão da dimensão do plano de salvação de Deus. Deus quer salvar você, Deus quer me salvar. E por isso Jesus fez de tudo para garantir hoje, se aceitarmos, a salvação. Capítulo 3 e o versículo 15, a Bíblia diz assim: porém inimizade, Deus chega e fala para Adão, Deus fala para Eva e Deus fala para a serpente que estava ali. Porém, inimizade entre ti e a mulher, se dirigindo à serpente e falando a respeito da igreja, daqueles que seguiriam a Deus. Não era daquela apenas mulher ali no jardim do Éden. Eva, ela experimentaria isso como mulher, mas Adão também. Esta mulher aqui é a igreja de Deus, é o povo de Deus, são os seguidores de Deus. Deus tem poder e o Espírito Santo faz isso, colocando a maravilhosa graça de Cristo no nosso coração para que nós possamos ter inimizade com a serpente. E o texto bíblico diz: e entre a tua descendência e o seu descendente. Então, o descendente, o filho de Deus, a descendente da mulher, da igreja, a igreja cristã. E aqui está se referindo a Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala do plano B de Deus. Desde a fundação do mundo, antes de criar o homem, se porventura ele pecar, e aí então Jesus se ofereceu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a sua morte, ele iria derrotar a serpente, Satanás. Aonde? No altar de sacrifício. Aonde? Na cruz do Calvário. Vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 12. Nós encontramos agora a descrição a respeito
de Satanás ser expulso, ser derrotado. Interessante, o texto bíblico diz assim: então ouvi uma voz do céu proclamando. Olha quando foi isso. João, há 2000 anos atrás, muitos e muitos anos antes, Satanás havia sido expulso do céu. Está no capítulo 12 e o versículo 8. Ele foi expulso naquele momento do céu. Agora o texto vem e fala o seguinte: agora veio a salvação. Quando veio a salvação? Quando Jesus veio. Se ele não morresse na cruz, não haveria salvação para nós. Então o texto bíblico diz: o poder para vencer, o poder para a vitória, o reino do nosso Deus, o reino da graça e a autoridade do seu Cristo. E pois foi expulso o acusador, pois foi derrotado Satanás. Na cruz decretou-se a derrota de Satanás. Satanás agora, ele ficou sabendo de forma definitiva o seu fim, porque era necessário, porque o texto bíblico diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas não para por aí o verso. O verso segue e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna nós encontramos ela em Cristo Jesus. Então vamos lá, resumindo: a árvore da vida antes do pecado, o lugar da adoração, o lugar do deleite para Adão e Eva. É o que nós encontramos no texto bíblico. E diariamente eles iam ali à árvore da vida. Ok? No deserto agora, havia uma tenda do encontro, aonde Moisés ele ia à presença de Deus. Nós tínhamos a árvore da vida, o lugar do encontro. Nós temos a tenda do encontro para adoração a Deus, para receber orientações, semelhante ao Jardim do Éden, para receber orientações que Moisés deveria dar ao povo, para receber as orientações de Deus para como viver e proceder. Assim, Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Lugares de adoração, orientação. O santuário é um lugar especial, reservado para o encontro primeiro de adoração a Deus e para receber as orientações. Agora eles são expulsos do Jardim do Éden. Agora eles são expulsos do santuário. Um santuário no sentido de estar na presença de Deus. Eles não teriam mais esta experiência, esta alegria. E eles seguem agora para a terra amaldiçoada. Eles seguem agora para o deserto. E ali eles vão viver na perspectiva de um retorno ao Jardim do Éden. Mas eles precisariam descobrir qual é o caminho de volta. E eles ficaram sabendo. O primeiro passo a ser dado era aceitar Cristo como a esperança para o retorno ao Jardim do Éden. E isso aconteceu no Jardim do Éden quando Adão matou o primeiro cordeiro. Santuário, altar de sacrifício, primeiro objeto, primeira etapa para poder estar na presença, no trono da graça maravilhosa de Deus, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aceitar o seu sacrifício como a esperança para a vida eterna. E agora então, eles vivem essa perspectiva. E lá em Salmo 77, o verso 13, diz, olha, vamos ler esse texto. Mais à frente nós vamos estudar com mais calma esse texto que é de suma importância. O texto bíblico diz assim, Salmos 77 e o versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho para o retorno ao Jardim do Éden, o caminho para nós irmos para o Jardim do Éden, agora restaurado, é através da mensagem, é através da experiência, é através do santuário. Por quê? Porque está no santuário. Quem é que está no santuário? Volta aí, você vai entender desde o princípio. Deus conosco. O Shakam, o hóspede permanente. Então, através da experiência da presença de Deus no santuário, de Jesus Cristo no santuário, como? Porque toda a mensagem do santuário ela converge para Jesus, porque Jesus é a primeira etapa, é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a cruz do Calvário, o altar de sacrifício. Vamos orar? Senhor, obrigado.
Obrigado porque fica claro para nós a experiência maravilhosa do santuário edênico, aonde Adão e Eva poderiam ir diariamente à tua presença e experimentar no Senhor a maravilhosa experiência da adoração. Nós queremos isso para nós. Por favor, tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. Amém. Grande abraço.